Olá a todos, nós vamos dar continuidade à aula sobre os fungos e agora nós vamos entrar na parte do diagnóstico fúngico. Então o diagnóstico fúngico ele não vai mudar muito do diagnóstico bacteriano, né? Eu digo de metodologia, porque ele vai ser usado aquele tripé que eu uso para o diagnóstico microbiológico que nós já conversamos, a morfologia, a cultura e a bioquímica. Através dessas características, a gente vai conseguir definir esse micro-organismo. Então, dentro da morfologia, nós já vimos que os fungos têm duas morfologias básicas, leveduras e as hifas ou os filamentos, né? E, lógico, para eu conseguir determinar essa morfologia, eu tenho que pegar a amostra, né, que pode ser a amostra biológica ou a amostra da cultura, e olhar microscopicamente. Nós já vimos que isso a gente faz na montagem de uma lâmina, fazendo uma coloração e depois a gente vai fazer a análise no microscópio. Nós já vimos também que as principais colorações que a gente usa é o azul de metileno, né? E aqui eu acrescento mais uma, que é a tinta nanquim. Então, para o fungo leveduriforme e para o filamentoso também, eu uso o azul de metileno. Mas aqui, para algumas leveduras, como por exemplo o Cryptococcus neoformans, eu uso a tinta nanquim também. Então, essa aqui é o azul de metileno, mostrando as leveduras, né? Mostrando a sua característica peculiar que nós já vimos lá, né? A gemulação ou brotamento. E essa aqui é a coloração azul de metileno. Aqui também é uma levedura, mas aqui é o Cryptococcus neoformans, né? E eu uso a tinta nanquim. A tinta nanquim, por que eu uso para o Cryptococcus a tinta nanquim? Porque ela não consegue se impregnar na parede do fungo. Lembra lá da quitina e dos peptídeos, das glucanas? Então a tinta nanquim não consegue se impregnar e aí fica formando esse halo, tá? Então aqui eu tenho uma levedura e olha a espessura dessa parede, que é bem característico do Cryptococcus neoformans, tá? Então eu vejo leveduras com uma parede extremamente espessa. É bem peculiar desse micro-organismo. Então, quando eu suspeito de uma infecção, uma criptococose, por exemplo, de uma secreção pulmonar, de uma criptococose no LCR, causando uma meningite fúngica lá no sistema nervoso central, eu faço essas colorações com tinta nanquim. E se eu ver esse tipo de levedura com uma camada, com uma parede altamente espessa, eu penso rapidamente em Cryptococcus neoformans. Vou fazer meus outros testes para confirmar esse meu diagnóstico. Mas não esqueça que nós estamos no início, nós ainda estamos na questão morfológica. Para os fungos filamentosos, eu continuo usando a coloração azul de metileno, né? Acrescento aqui mais um, que é o lactofenol azul de algodão, e aí eu vou fazer a coloração aqui, né? E eu vou conseguir ver, ó, meu fungo filamentoso, né? Isso aqui é a Candida albicans. Então, nós acabamos de ver que a Candida albicans, ela é dimórfica, então ela vai ser filamento e vai ser levedura ao mesmo tempo. Ou eu vou ter leveduras filamentando, né? Como eu vejo aqui. Então, eu vejo filamentos, mas eu vejo também leveduras. E nós vimos que o azul de metileno contempla as duas morfologias. O lactofenol azul de algodão ou o mesmo azul de metileno eu posso usar. Então aqui já é o Sporotrix sisquem, que já é um outro fungo, um outro agente patogênico. E como é que eu sei isso? Olha, eles são diferentes, apesar de eles serem filamentos, né? Mas olha as suas estruturas reprodutivas como são diferentes, né? Então há uma diferença entre os dois, apesar de eles compartilharem a morfologia que são os filamentos. Depois da parte morfológica, que eu vou fazer na minha lâmina, né, que eu vou corar, que eu vou usar o microscópio, nós vimos também a questão das culturas. E aí nós vimos já que a cultura, meio de cultura, é uma substância utilizada para promover o crescimento do micro-organismo, para facilitar o seu estudo, a identificação e análise, que é isso que a gente está fazendo para conseguir definir qual é o micro-organismo, né, ou fazer o diagnóstico microbiológico. Dentro, lá para as bactérias, nós vimos que os principais meios de cultura têm meios enriquecidos, seletivos, diferenciais. Nós, inclusive, já falamos, quando falamos da bactéria, do Agar saborrho, que ele é um meio seletivo, né? Então, aqui é o Agar saborrho com clorafenicol, né? O clorafenicol é a substância que inibe quem? Inibe o crescimento de bactérias.
né? Inibe o crescimento de bactérias. Esse pH também ácido, como nós vimos, os fungos conseguem sobreviver, mas a maioria das bactérias não consegue. Então, quando eu junto aí um pH ácido associado a um agente que mata as bactérias, o que é que vai crescer agora aqui no meu meio de cultura? Apenas fungos, né? Que é o que eu quero que cresça. Por isso o Agar saborroa ele é dito como meio seletivo. É só para reforçar isso, nós já falamos lá nas bactérias. Nos meios de cultura tem diversos componentes, e quando nós falamos de nutrição fúngica, nós vimos lá que ele precisa das fontes de carbono, de nitrogênio, açúcares, sais minerais e alguns exigentes fatores de crescimento. Então, no meu meio de cultura, eu tenho que fornecer essa receita nutricional para eles poderem crescer. Então, não difere nada das bactérias, né? Vai precisar ter uma receita nutricional para eles crescerem. Para as bactérias nós temos uma diversidade de meios de cultura, para fungo também nós temos, mas nós temos, eu elegi aqui 3 principais que são usados na nossa rotina, né, dos laboratórios comerciais. O agar batata, o agar saborroa e o agar cromogênico. Então essa é a característica, como nós já vimos que é importante eu ver, né? O agar batata destrose, do agar saborroa, que já é mais amarelinho, e o agar cromogênico. Isso é o aspecto dele sem ter tido inoculado amostra nenhum, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, como é que eu vou fazer a inoculação? Semelhante ao que nós fizemos lá para a bactéria. Então eu tenho aqueles tipos de estria por esgotamento, né? Qual o objetivo? Manter as colônias separadas para eu poder fazer a sua identificação. Então não vai mudar, eu não vou repetir essa questão aqui, porque o semeio vai permanecer a mesma coisa. Aqui é o crescimento, então aqui no primeiro agar batata, olha só, aí a gente já começa a treinar. Isso aqui é um fungo crescendo no agar batata filamentoso ou leveduriforme, né? Pelo aspecto, tomando conta de toda essa região aqui, de toda a minha placa, eu tenho um fungo filamentoso, que é como se fosse um algodão, né? Isso é muito comum de eu ver ele tomando conta de quase toda a placa. Então aqui é um fungo filamentoso, lógico, eu vou tirar uma alíquota daqui, vou analisar e vou ter que ver os filamentos para comprovar isso. O agar saborroa crescendo, qual é aqui? Filamentoso ou leveduriforme? Nós vimos lá que quando as colônias são parecidas com as de bactéria, normalmente são fungos leveduriforme. Então aqui é uma colônia crescendo no agar saborroa, provavelmente aqui de Candida albicans. Teria que olhar e ver a característica morfológica dessa levedura. E o agar cromogênico, que é um agar que a gente compra para diferenciar. Então aqui as leveduras, ó, colônias semelhantes a de bactérias crescendo. Vocês estão vendo que aqui ela está crescendo cada uma com uma coloração diferente. Então nesse agar cromogênico eu tenho substratos que somente determinadas espécies vão utilizar. Então vamos imaginar aqui que a azul é Candida albicans. Então só ela consegue tirar esse substrato. Então todas as colônias azuis aqui serão de Candida albicans. O outro substrato só é usado por Candida krusei, por exemplo. Então todas as colônias que possuírem essa coisa. Então vejam que no agar cromogênico eu criei uma receita e que vai me revelar, porque eu coloquei determinado substrato que só algumas espécies conseguem utilizar, vai me revelar a característica de qual é aquele micro-organismo que está presente. Então o agar cromogênico ele já me dá uma informação, ele é um meio diferencial, né? Ele já me dá a diferença, já me diz praticamente qual é a espécie, tá? Então é um dos meios que vocês podem encontrar no dia a dia de vocês. Como é que eu vou fazer a leitura, né? Nas bactérias nós vimos lá como é que eu faço a leitura. Primeiro eu vejo se cresceu, se não cresceu. Cresceu, eu vou olhar as características da colônia, né? Então é através das características das colônias que nós vamos pensar qual o provável fungo que está crescendo lá. Então aqui dos fungos, vamos ficar aqui com os fungos filamentosos. Então aqui eu tenho 2 culturas. E olha aí, que belíssimas colônias, né, crescendo aqui, ó. Aqui está só um micro-organismo crescendo, ó, tenho 3 colônias que possuem a mesma característica. Como é que eu vou avaliar essas colônias? Primeiro, quanto à textura, né?
vou olhar a textura, é algodonosa, é aveludada, né? Eu olho para essa característica colonial. Relevo, se ela é cerebriforme, se ela é rugosa. Para as bordas, se são frangeadas, se são irregulares, né? Quanto à pigmentação, se é preto, se é alaranjado. Quanto ao tamanho, a gente vai ver que são... Ó, até aqui eu tenho uma colônia grande, né? Olha, 3 colônias foram suficientes para tomar conta de quase toda a placa. Então aqui eu tenho uma cultura pura, porque eu só tenho um tipo de micro-organismo. Como é que eu sei que só tem um tipo de micro-organismo? Só tem um tipo de colônia. E aqui eu tenho uma cultura mista, ó. Cada uma dessa aqui é um micro-organismo diferente, né? Ó, esse verde é um micro-organismo. Olha aqui o produtor de melanina, né? Aqui, na verdade, eu tenho vários produtores de melanina, ó. Fungos produtores de melanina, ó. Então aqui eu tenho 1, 2, 3. Olha a cor aqui, alaranjada. Então aqui eu tenho uma cultura mista. Então o que é que eu faço numa cultura mista? Eu tenho que suspeitar qual desses é o provável patógeno, vou fazer o isolamento para fazer a análise. E depois que ele estiver isolado, como a gente está vendo aqui, eu vou avaliar essas características. Porque quando eu juncionar essas características coloniais, eu vou conseguir suspeitar se aquela colônia pertence a determinado micro-organismo. Depois que eu tenho meu micro-organismo isolado, como é que eu vou continuar a identificação, né? Depois da cultura, nós vimos que vem a bioquímica, mas aqui para os fungos filamentosos, normalmente a gente faz o microcultivo, ó. Que é o microcultivo? Então aquele fungo está crescendo lá, eu retiro uma alíquota e coloco só num fragmento de agar aqui, ó, numa lâmina, cultivo ele, né? Olha como ele já cresceu aqui, né? É lâmina a lamina, ó. Então eu botei aqui, opa, vou voltar aqui. Botei aqui o agar, semeei o micro-organismo nos 4 pontos, ponho uma lamínula em cima e deixo crescer. Depois eu retiro essa lamínula, faço a minha coloração com azul de metileno, analiso no microscópio. E dependendo do que eu ver lá, eu vou identificar pelo menos a qual gênero pertence esse micro-organismo. E isso nós já vimos, olha lá. Então eu fiz a minha coloração do meu microcultivo com azul de metileno e fui analisar. E aqui eu tenho 3 fungos diferentes. Por que eu sei que são 3 fungos diferentes? Porque eu estou vendo 3 estruturas reprodutivas diferentes. Então esse microcultivo serve para forçar o micro-organismo a se reproduzir, a produzir os seus cunídeos, a produzir os seus esporos. E quando eu for analisar microscopicamente essa estrutura reprodutiva, cada grupo ou cada gênero de micro-organismo vai ter a sua estrutura reprodutiva peculiar. Então aqui eu tenho nessa primeira, olha, essa estrutura que nós já vimos, inclusive nós já analisamos em aula prática, eu tenho aspergilos, ó, eu tenho penicílio, olha como é diferente a estrutura reprodutiva. É parecida, mas olha aí como tem a peculiaridade. E aqui da Fonsequeia pedrozoi, né? Que essas estruturas aqui são aqueles conidióforos que eu mostrei para vocês em algum momento da aula anterior, né? Então, são 3 estruturas reprodutivas diferentes. Significa, então, que esses fungos pertencem a 3 gêneros diferentes. Ao aspergilo, ao penicílio e ao gênero Fonsequeia. É assim que a gente faz a identificação de fungos filamentosos. Eu cultivo, depois eu faço um microcultivo e depois eu vou analisar a estrutura reprodutiva. E dependendo da característica da estrutura reprodutiva, eu consigo chegar, como nós chegamos aí, a esses 3 gêneros de micro-organismos. A leitura dos fungos leveduriformes, então nós já vimos lá que as colônias é semelhante às de bactéria, né? E lógico, se é semelhante à bactéria, eu vou levar em consideração as mesmas características lá das bactérias. Eu vou ver então, avaliar, por exemplo, textura. Aqui a gente vê que da Candida albicans, ela é mucilaginosa, né? Molhada, grudenta, né? Como se fosse polissacarídica mesmo. O relevo, lisa, né? A gente vê que ela é bem lisa a superfície dela. Bordas regulares, olha aí como é uma borda bem regular, bem definida. Pigmentação, que é uma característica que eu olho, branca. Tem leveduras de outras cores? Tem leveduras de diversas cores. A gente está fazendo aqui a avaliação da Candida albicans, né? O tamanho dessa colônia, que a gente viu na bactéria e vê aqui também.
variando de média a grande. Então essa é a avaliação da minha cultura que eu vou analisar. Só que eu estou olhando característica cultural, né? Eu preciso ver se realmente é uma levedura que está lá ou se essa colônia é de bactéria. Não esqueço que elas são parecidas e eu posso confundir. E quem vai me revelar se é do fungo ou da bactéria é quem? É a microscopia. E aí eu vou pegar. Então aqui, por exemplo, da Candida albicans, eu vou pegar, vou fazer a minha análise, a minha coloração. Aqui é um exame a fresco, tá? Mas pode ser azul de metileno? Pode. E aí eu vou ver as estruturas, ó. É um fungo dimórfico, nós já vimos a cândida, tem as hifas e tem os blastoconídeos ou as leveduras filamentando, né? Aqui nessa segunda, olha o Cryptococcus neoformas crescendo no Agassi arborô, né? Olha aí como é que ele é parecido com a colônia de Candida albicans, você já vê que ele é mais solto, né? Mais mucilaginoso, né? Mas pode confundir? Pode, olha aí como elas são parecidas. O que é que vai me revelar? Aqui, olha a peculiaridade, né? Uma levedura, por que eu sei? Porque ela está fazendo gemulação ou brotamento, e olha a espessura dessa parede. Qual foi a coloração que eu utilizei aqui? Tinta nanquim, tá? E aqui do Paracoccidioides brasiliensis, olha aquela colônia cerebriforme que eu falei para vocês, a superfície dela já é diferente, as bordas já não são mais regulares, e quando eu vou olhar microscopicamente, eu tenho as minhas leveduras multibrotantes que eu falei para vocês, ó. Então, eu tenho a levedura mãe e olha a quantidade de leveduras filhas que ela está gemulando, que ela está formando, tá? Então, é assim que eu vou fazer a leitura da cultura de fungos leveduriformes. E aí a gente entra na última parte da análise, que é a parte bioquímica. Nós vimos lá para as bactérias que a bioquímica ela é feita com... Eu pego uma bateria de testes bioquímicos que são peculiares daquela família e vou avaliar se as espécies dessa família possuem ou não essa característica. Aqui para a identificação a gente usa principalmente para leveduras, porque nós vimos lá que pelos fungos filamentosos, pela estrutura reprodutiva, a gente já consegue fazer a definição, né? Ou quando quer ter mais certeza, para os fungos filamentosos, a gente faz a parte de PCR, né? A parte genética, já que a gente vai dizer especificamente qual é. Mas isso não é usado no meu dia a dia, no meu laboratório comercial, né? É usado muito em grupo de pesquisa. Então, a identificação bioquímica das leveduras, ela vai levar algumas características. O auxanograma, que é a verificação da assimilação de carbono e nitrogênio. O zimograma, que é a verificação de fermentação, né? Fermentação alcoólica e fermentação de alguns açúcares. A gente pode ver aqui uma imagem mostrando isso, né? Onde eu estou verificando a fermentação da glicose aqui. Então, eu tenho vários tubos aí. Como é que eu estou vendo aqui a fermentação desse açúcar? Eu estou vendo a fermentação pela mudança de cor, que está ficando amarelo, e pela produção de gás, né? E aí eu vejo que esse micro-organismo está fermentando. Meios de culturas diferenciais que eu posso utilizar. Então, algumas leveduras só crescem, aliás, crescem, mas eu consigo diferenciá-la num determinado meio. E aí eu tenho vários ágares que eu posso utilizar aqui, tá? Que a gente chama de meio diferenciais. Então, neste meio, por exemplo, com agar azul de tripã, só cresce determinada levedura. Então, quando eu colocar lá e crescer, eu tenho mais certeza. Então, vejo que eu estou partindo em direção a uma identificação, uma característica específica. Só aquela levedura cresce no azul de tripã. Então, se eu colocar lá ela crescer, é um ponto positivo para que seja ela. Outras provas que são usadas para levedura, então, crescimento a 37 graus, né? Eu posso colocar lá, é uma forma de fazer. Produção de compostos amiloides, tubo germinativo, que para levedura é muito comum de fazer, né? Então, aqui eu tenho a minha levedura, ó, crescendo e não tem tubo germinativo. E aí, depois de um tempo, apresenta aqui o tubo germinativo, ó, que é a levedura filamentando. Então, Candida albicans faz isso. Então, quando eu quero diferenciar Candida krusei ou Candida auris de Candida albicans, eu faço isso, porque Candida albicans ela filamenta nas primeiras 3 horas, né? Ela forma esse tubo germinativo nas primeiras 3 horas.
Então eu faço esse grupo de análise que aí no final eu vou conseguir fazer a identificação da minha levedura. Mas não esqueça que eu já tenho para trás informações morfológicas, informações culturais. O que eu estou analisando aqui é informações bioquímicas. Então é assim que vai ser feita a análise bioquímica de fungos filamentosos e dos fungos leveduriformes. E aí a gente vai falar um pouquinho do teste de sensibilidade. Nós não vamos repetir tudo de novo, já falamos para a bactéria, muitas coisas se aplicam aqui. Então o que eu coloquei são algumas pequenas diferenças que a gente vai observar. Então no teste de sensibilidade aos antimicrobianos, só que agora não é mais uma droga antibacteriana, eu vou usar uma droga antifúngica. E aí as principais drogas antifúngicas que eu tenho, eles têm o seu mecanismo de ação, né? Então nós vimos, quando eu falei de parede e de membrana, são as duas principais estruturas que os antifúngicos agem. Então, os antifúngicos que agem sobre a membrana celular, vou voltar aqui, membrana celular, né? Os poliênicos, como a anfotericina B, né? E formulações lipídicas, a nistatina, que é muito comum da gente ver pomada, vendendo aí pelas farmácias, que a gente usa normalmente. Então, por que ele age sobre a parede? Porque essas substâncias, ela inibe o ergosterol, que é aquele lipídio que está lá na parede, na membrana celular. Então, se é retirado, se não é produzido essa substância, a membrana vai ficar o quê? Lábil, frágil, podendo romper e ser destruída, porque uma das suas estruturas, uma das suas ancoragens está sendo inibida a sua formação, através do uso de poliênicos, como a anfotericina, ou dos azós, né, que são mais comuns. Então, a anfotericina é um potente, eu vou usar nas infecções fúngicas mais representativas. Nas infecções fúngicas mais simples, eu vou usar os azóis, que agem também sobre a parede, cetoconazol, miconazol, fluconazol, itraconazol, uma diversidade deles que estão dentro desse grupo dos azóis, que também está relacionado com a estrutura membrana celular. A outra estrutura é a parede celular, que é importantíssima. Nós vimos, quando falamos do Cryptococcus neoforma, que ele sintetiza uma parede extremamente espessa. Por que ele sintetiza? Porque é importante para a sua sobrevivência. Então, essa estrutura, a parede celular, ela é importante para a bactéria, é importante aqui para os fungos. Quem age sobre essa estrutura aí? As equinocandinas, né? Um grupo de antifúngicos, onde estão, como exemplo, a caspofungina, a micafungina, enfim, tem diversos subprodutos aí dentro desse grupo aí, né? Aliás, diversos antifúngicos dentro desse grupo que a gente chama de equinocandinas. E lógico, o que ele vai fazer para agir? Nós já vimos que antimicrobiano não age de fora para dentro, ele age de dentro para fora. Então, essas equinocandinas, essas substâncias vão entrar na célula fúngica e vão impedir a síntese da parede celular. Principalmente de quem? Das glucanas, né? Que é aquele constituinte que nós vimos lá da parede celular fúngica. Então, não muda das bactérias, né? O antimicrobiano ele tem que estar dentro da célula bacteriana, tem que estar dentro da célula fúngica. O mecanismo de ação nós vimos lá aqui nas bactérias, parede celular, aqui também parede celular, membrana celular, tá? Então é praticamente as mesmas coisas, lógico, respeitando as peculiaridades de cada estrutura dessa. Os testes de sensibilidade que são feitos, então como é feito esse teste de sensibilidade aos antimicrobianos? Vai ser a mesma coisa, eu vou semear em toda a superfície para que haja o crescimento de uma massa de micro-organismo ali. Só que aqui os discos de antimicrobianos que eu vou usar, quais são? Antifúngicos, desses grupos que nós acabamos de falar. Então, os métodos de suscetibilidade in vitro, nós temos o disco de difusão em agar, que é esse primeiro aqui que nós falamos também para as bactérias, onde eu semeio aqui o meu fungo, minha levedura, por exemplo, e coloco meus discos de antimicrobiano e depois eu vou medir o halo, né? E dependendo do tamanho desse halo, eu vou dizer se é sensível ou resistente. Nós temos também a diluição em caldo, nós vimos, né? Então, nós vimos também na própria bactéria que esse método aqui ele não é um método quantitativo, né? O disco de fusão é um método qualitativo. Já a diluição em caldo, ele é um método
quantitativo. Eu posso quantificar a quantidade mínima de antimicrobiano necessário para inibir o crescimento do micro-organismo, que no caso aqui é o fungo. Então, esses tubos a gente vê aí que tem, eu acho que é fluconazol, né? Dá para ver no primeiro tubo. Então, eu tenho uma diluição seriada de fluconazol. E essa diluição seriada vai permitir eu fazer a visualização da inibição do crescimento através da turbidez, né? Então, aqui eu vou vendo, ó, chega o momento em que esse micro-organismo não vai conseguir crescer. Depois eu tenho ainda como método, eu tenho o E-teste, que nós vimos que ele é qualitativo, aliás, que ele é quantitativo, né? Olha aí como é semelhante ao das bactérias, só que o que está crescendo aqui é fungo. E aí vai formar essa elipse, né? E o local onde ela fechar é o local que é a concentração inibitória, que é a quantidade mínima de antifúngico necessário para inibir o crescimento desse micro-organismo. E o método automatizado, que é o White, que nós já falamos lá para as bactérias também. Só que aqui eu vou ter que comprar uma cartela, não para bactéria, mas uma cartela para fungo, onde vão estar aqui dentro desses poços os antifúngicos que eu vou testar se são suscetíveis ou não, tá? Muito obrigado. Só